Bem-vindos ao Pegada Estratégica. Hoje eu estou aqui com o Pedro Dini. Obrigado, Pedro, por você estar aqui. Pedro é 24 anos de carreira, né? Campeão brasileiro, lutador de MMA, professor de jiu-jitsu. Dini, fala pra gente o que separa o aluno que fica 5 anos do que sai em 3 meses. E onde que isso aparece no empresário que você conhece? Primeiramente é um prazer, né, estar aqui. Eu que agradeço. Então, o primeiro de tudo é a persistência, né? Que o aluno que está lá há 5 anos, ele teve muita persistência, principalmente o jiu-jitsu, né, que traz isso, a gente trabalha no limite, né, o tempo todo. E isso como empresário, ainda mais no mundo real hoje, a gente está aí sempre em busca de melhoras, sempre em busca de evoluir. Então, a pessoa que está lá no tatame há 5 anos, você pode ter certeza que ela foi muito disciplinada, né? Para o empresário tem que ser disciplinado, e teve muita persistência e o foco, né? Teve foco. Foco, garra, né? Não tem jeito. Aquela vontade de estar superando tudo ali todo dia, tá indo lá no tatame todo dia, o famoso lifestyle, né? A pessoa tá ali porque gosta, então, e principalmente o jiu-jitsu para quem é empresário é uma coisa assim. É um muito divisor boa. de águas, né? Divisor de águas. A academia de jiu-jitsu é um negócio, né? E como você equilibra e consegue ser professor, ser dono e também sem deixar uma das coisas falharem, né? Sem nenhuma das coisas falharem. Como eu É um sou desafio, professor, né? é um desafio. Eu designo funções, né? Contrato uma recepcionista, uma pessoa está fazendo marketing, que é muito importante. Então eu vou designando tarefas e deixo o professor, eu, no caso da minha academia, ser um professor para cuidar dos meus alunos, do ambiente, deixar um ambiente agradável. Então eu designo funções. A gente mexe com o ser humano, né? Então muitos ali às vezes a gente falou do lifestyle, mas muitos estão ali às vezes acaba descobrindo um esporte mesmo para levar para a vida, que eu acho que é a maioria, e acaba se tornando até profissão, até igual eu mesmo, eu virar atleta. Então a gente acaba mexendo com os sonhos de algumas pessoas, principalmente adolescentes, né? Então você tem que saber, tem que estar com a cabeça boa, você tem que estar focado na aula e ajudar todos a evoluir. Então eu acho que é isso que é um ponto importante, né? Então você tem que estar com a cabeça boa. Então se você querer tomar conta de tudo, do financeiro, do marketing, da limpeza, então acaba complicando. São muita muitas coisa. funções. E 24 anos também de carreira é uma coisa que também te proporciona uma experiência que é chegar onde você está chegando e chegou, e saber isso, né, com maturidade. Isso, esse tempo de carreira, então a gente já passou por muitas academias, já tive Várias experiências. várias experiências, né, a gente vai visita outros países, outras culturas, né, e a gente vai vendo como que funciona, e a gente vê que também não adianta a gente, como empresário, querer abraçar tudo. Né? Eu sei que no início é difícil, mas a gente tem que sempre estar dando olhando, né, para esse lado, né, pedindo ajuda, né? Ter um e equilíbrio. procurando pessoas boas para estar perto, para estar te ajudando. Eu acho que isso é muito importante. Inclusive, você deu aula na Europa, né? E é muito diferente de lá para cá? Muito. Qual a diferença? Eu acho que é muito a questão de cultura, até questão de persistência. A gente fala que brasileiro é muito raça, né? A gente tem essa... porque o brasileiro dá seu jeitinho, né? Realmente, mas a persistência que eles têm e a cabeça é muito boa hoje em dia. Disciplina, tem mais disciplina. Eu acho que eu tinha atletas lá que era atleta de ponta, foi campeão europeu e era tipo soldado do exército, era piloto da TAP. Então era muita coisa assim, os meninos já sabem, procuram não só o esporte, mas procuram evoluir em outras áreas também. E aqui no Brasil não é só por causa das pessoas, mas pela dificuldade que o Brasil é, né?
Uhum. E é uma coisa que eu falo sempre com meus alunos, não, muitas vezes a gente lidar com o atleta, né? O atleta fala que vai abandonar tudo e vai viver do esporte. Ele não consegue, né? Aqui no Brasil é complicado. Agora, eu falo, antigamente, quando eu comecei no jiu-jitsu, para mim, ir pro Rio de Janeiro lutar era uma... Nossa, mano, era uma tristeza. Hoje em dia, você viaja para fora do país, tranquilo. E eu falo muito com meus alunos, para eles darem o máximo no treino, todo dia, né? Porque isso é pra vida. Porque se você dá o máximo no treino, e quer evoluir, e você vai fazer uma prova, qualquer for, né? Você vai fazer uma prova da faculdade. E se você não der o máximo, você vai passar. Então você tem que sempre querer mais, querer mais, querer mais. Então eu acho que o jiu-jitsu proporciona isso, né, para todo mundo. E o jiu-jitsu crescendo do jeito, da forma que tá, eu acho que hoje em dia a gente consegue viver do jiu-jitsu. Então é uma coisa muito interessante, porque ali eles conseguem ver uma saída. Né? Uma oportunidade, porque hoje eu consigo viver do jiu-jitsu, mas nem todo mundo consegue. E acaba que... Mas também tem o outro lado, que às vezes a pessoa, como a gente falou, vai pro lifestyle, acaba vendo uma profissão e larga a carreira para virar professor de jiu-jitsu. Não só aqui no Brasil, mas também fora do país. Porque eu falo que é uma faculdade. Porque, eu sou faixa preta, para onde eu for, eu vou ser bem recebido, eu tenho um lugar para ficar, eu tenho um lugar para começar a dar aula, que seja uma academia pequena. Portas abertas. Que seja uma academia pequena, mas eu já tenho um começo, do que diferente daquela pessoa que vai sair sem nada. Então, o jiu-jitsu é muito importante, é muito bom por causa disso. A gente tem visto, e você sabe melhor do que ninguém, que tem crescido a demanda de jiu-jitsu para crianças atípicas. O que isso revela sobre as famílias e sobre o mercado? As crianças atípicas, né? Então, o jiu-jitsu é uma coisa porque, igualzinho a gente falou, né? É uma coisa que é muito contato, muito foco, tem que ter disciplina e é socialização, né? Que igualzinho eu falo no meu tatame, a gente tem que ter pessoas boas do nosso lado. E acaba que no jiu-jitsu, no tatame do jiu-jitsu, a gente aprende isso, a socializar com todo tipo de pessoas. Que lidar, né, com as pessoas. Então a gente aprende para criança atípica, isso aí é muito bom. Eu tenho muitos alunos lá atípicos, então, e eu recebo cada mensagem. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem. Muito, Nossa, ontem eu recebi uma mensagem de uma mãe. O menino fez 3 aulas e o menino tava sem foco, tava como ele é uma criança atípica, né? Então, falta de concentração, tem coisa, e eu virei referência. Né? Então, isso aí é muito bom, muito gratificante. Então, poder modificar a vida dos o que o professor falou isso e isso, então acaba que isso aí é uma coisa muito boa. Nessa mensagem, a criança, ou a mãe falou para mim, porque ela tá desfraldando, tal, e ela não parou de fazer xixi na roupa, porque ela falou que agora é lutadora e o professor Jimmy vai ver eu como lutador e eu não posso fazer isso mais na roupa. Então ela parou, ficou 2 dias. Independência. Ficou 2 dias sem fazer xixi na roupa. Então isso aí eu sabia disso, que eu estou ajudando dentro de casa, tanto a criança quanto os pais, que é uma coisa muito boa. E agora eu falo também para os pais, né, das crianças, deixa vir, deixa fazer bagunça no tatame. É claro que a gente procura disciplina, com toda certeza, mas a gente não pode só bloquear a criança dela fazer bagunça, porque ela acaba frustrando. E esse tipo de frustração a gente não quer. Mas a gente tem que saber, e o jiu-jitsu proporciona isso, que é o quê? Ganhar e perder. Então ela vai ter a frustração já de perder na luta. Com isso, né? Então eu ficar bloqueando ela de fazer bagunça, ela vai chegar no eixo. Não é que ela vai chegar ali no primeiro dia de aula, já vai sentar, vai ficar olhando para mim. Não, professor, não, quem dera. Então a gente está sempre trabalhando isso. Você vai com essa cabeça, eu quero finalizar. Mas para chegar lá demora. Tem que ralar. A gente tem que trabalhar bastante. Né? Então, sabendo, alguma coisa que eu falo, né? Todos os treinos,
A gente tem que sempre lembrar que tá lutando com outra pessoa, não tá lutando sozinho. Porque é muito fácil você pegar um boneco e bater no boneco, né? Um saco de pancada, mas a gente tem que lembrar que a pessoa vai revidar. E outra, e respeitar também, né? E respeitar. Que eu acho importantíssimo, que eu acho. E o jiu-jitsu proporciona isso. Você falando também do ambiente, né? Então, e principalmente para a criança atípica, o ambiente tem que ser favorável para todos. Para a pessoa chegar lá, se sentindo bem, energia boa. Depois essa energia pesada, aquele clima que é só tenso, né? Tenso, porrada, não. É brincadeira, descontração. Aí a pessoa vai evoluindo com o tempo. A gente não pode obrigar a pessoa a chegar lá, lutar igual eu, que já tem 20 anos, 24 anos de carreira. É cada um no seu tempo, evoluindo. E a criança atípica também, é no tempo dela. Uma hora ela vai evoluir. Eu tenho crianças lá que é melhor do que as pessoas, a criança que não é atípica. Então, e aí? O que você me fala? E isso ajuda os pais a entenderem também. Às vezes ajuda a família, né? Exato. A entender que é o tempo. Né? Ela vai evoluir, só que tem que deixar ela no tempo dela. E vai ter coisa que ela vai agradar, tem coisa que ela não vai agradar. E o jiu-jitsu ajuda isso. Né? A gente tem casos lá também da criança que não aceita perder. E ela começa a aprender a perder. Ela sabe que vai ter outra oportunidade. Então, eu acho que é isso que é o legal do esporte. Né? É isso. O diferencial do esporte, né? Eu vou puxar a sainha pro jiu-jitsu. Né? Eu também vou. Porque... mas eu falo do jiu-jitsu porque o jiu-jitsu é uma coisa diferenciada. Falo porque é pra vida mesmo. Eu levo, meu filho faz. Igual meu filho, às vezes, não vou ser lutador. Não precisa ser lutador. Beleza. Mas eu quero que você tenha foco para você, pra vida. Né? Você praticar um esporte, ter um esporte de referência, um professor de referência. Não precisa ser eu. Porque assim, agora ele tá treinando comigo, mas ele não treinava comigo. Ele treinava com meu amigo e pronto, eu não palpitava em nada. Mas eu quero que ele faça um esporte. Chegamos ainda mais um momento do fogo. E, Jimmy, disciplina nasce ou se constrói? Constrói. Em Divinópolis, a academia cresce mais por indicação ou Instagram? Indicação. Kimono no gi? Kimono. Por quê? Apesar de eu ser campeão, né, de no-gi, mas... É só o pano salva. Mas porque eu acho que o pano é uma coisa muito técnico, refinado, é uma coisa bonita de lutar, uma coisa para quem entende, né? Para quem não entende, muito técnico, muita coisa. Mas para quem entende, é uma coisa muito boa. Me corrija se eu tô errada. Kimono primeiro, né? No-gi é mais recente, né? É depois? Não, o no-gi... É tipo igual? É igual, porque o jiu-jitsu, o no-gi é o jiu-jitsu sem kimono, né? Então, o que acontece? O no-gi é porque é o grappling, né? Então é o wrestling, é o sambo, é muitas outras áreas que não usam o kimono. Apesar do sambo usar a parte de cima, mas é uma coisa que tem muita... O no-gi tem mais queda, o no-gi é uma coisa mais movimentada. Sim, mais rápido, né? Mais rápida, mais precisa do kimono para refinar a sua técnica. Sim. Não adianta você falar, sou lutador de grappling, mas não ter o know-how do pano. Do pano, exato. E por questão de defesa pessoal, o no-gi é importante. Na verdade, defesa pessoal os dois, né? Mas o no-gi vem também por causa do MMA, né? Do tipo vale tudo. Então, você tinha que treinar sem pano. Apesar de o Royce, que eu acho que é uma das referências, né, para todos nós, Royce Gracie, pesava 70 quilos, mas ele ia de kimono. Então, assim, quebrava todo mundo. Ninguém dava conta. Mas o no-gi eu também gosto do no-gi, principalmente quando tem MMA, né? Então, eu gosto. É uma luta mais movimentada. Mas eu gosto bastante do kimono. Conta pra gente qual é a coisa mais cara que você aprendeu errando? Falando do jiu-jitsu, é isso, né? Você vai para o campeonato, às vezes você tá 100%, você tá voando, aí você chega lá, um erro. Perdeu. Não é questão técnica, mas às vezes um erro de comer
às vezes não dormiu bem, Uhum. às vezes você ficou focado em outra coisa, deixou de ter um lazer mesmo com a sua família. Hoje em dia eu prezo muito por isso, de estar com meu filho, Uhum. ele do meu lado é a melhor coisa. Então, eu errei muito e hoje eu vejo isso, né? Então, meu filho tá comigo, meu filho fica comigo 24 horas, então, para mim não tem nada mais gratificante. E eu aprendi com ele. Uhum. E hoje ter ele do meu lado é muito bom. Verdade. Abraço pro Leozinho. Leozinho, Cadê meu você? Aqui, só meu braço direito, né? Meu Ele é administrador. designar funções. Tati, ele me ajuda demais, ele é o, né, ajuda lá, Cabeça limpa o muito boa. tatame, limpa o banheiro, me xinga, me ajuda. arruma isso Reclama, aqui, mas faz, né? reclama, mas faz, tá? É um adolescente que não é proativo, é um menino inteligente, Uhum. então é isso, né? Disposto, né? Disposto, é. Tem as minhas brigas com ele, mas é Ah, mas coisa é de qualquer pai, adolescente também. né? É adolescente. Então, e eu acho que o jiu-jitsu proporcionou isso muito pra ele, sabe? Ele mesmo. Ó, a gente tava falando de atleta, né? Hoje mesmo ele falou assim: pai, e se eu virar atleta? Porra, Porra. que isso? Aí ele fala: mas eu vou poder deixar. Ele quer ser médico, né? Então, mas eu vou precisar. Então, você vai estudar e vai treinar. É. Hoje em dia. E hoje em dia o jiu-jitsu vai proporcionar isso pra ele. Porque Exato. Tirou isso, né? Então o jiu-jitsu proporciona isso. Até mesmo morar fora do país e estudar. isso. Se eu puder dar um exemplo, a gente tem um exemplo muito bom de, para quem não sabe, eu uso isso como referência, porque o Cauã Raymond. Uhum. Por que eu dou ele um exemplo? É um cara que foi campeão brasileiro de jiu-jitsu também, e foi, para quem conhece a história dele, para quem não sabe, ele foi para os Estados Unidos, morou em Nova York, para fazer o curso dele de teatro, para ser ator. E ele virou professor de jiu-jitsu. Ele ajudou na academia. Sim. Virou instrutor lá, né? Junto na academia do. Ele era, na época, se não me engano, era Uai, faixa quer dizer roxa. que eu tenho chance, então. Eu tô fazendo... Mas é isso, mas a gente não sabe. Ainda tem chance. Entendeu? Então, ele foi pra lá e ele exemplo. vivia com dinheiro do jiu-jitsu. Uhum. Então, e estudou, viu? Hoje E proporcionou e hoje quem treina jiu-jitsu até hoje. E pode fazer os dois. Pode fazer os dois, né? Na minha época, como atleta, eu fui atleta praticamente até meus 25 anos eu era só atleta. Não, Já abriu muitas portas. muitas portas. Mas nem todo mundo tem o apoio que eu tive. Uhum. Tipo, muito apoio. Mas na minha época a gente tinha que treinar muito, cara. E mesmo assim eu estudei. Mas a gente tinha que treinar muito, porque não tinha material humano. Uhum. Hoje em dia o jiu-jitsu proporciona isso. Qualquer lugar que você vai, você treina. Uhum. Você tem isso. Antigamente não. Então hoje em dia você pode estudar e treinar. Uhum. Tem treino, agora na minha academia tem treino de manhã, de tarde e de noite. Uhum. É o que a gente falou da disciplina, né? É verdade. Só não vai porque não quer. É verdade ou mentira. Tem muita gente que a disciplina tem que ser uma coisa constante, né? Constante. É 2 vezes na semana? É 2 vezes na semana. Você vai. Então a gente tem treino todo dia. Então, eu estudo de noite e trabalho o dia inteiro. Irmão, tem treino 6 horas da manhã. Vou treinar 6 horas da manhã. Uhum. Bota a meta e vai, né? Eu tenho aluno meu que eu dou aula às 5 horas da manhã. Tem empresário de sucesso aí, tá? Já fica a dica. Jimmy, muito obrigada. Te agradeço imensamente por estar aqui, uma honra, muito obrigada. As portas sempre abertas, espero que você volte logo. E se você quiser mandar um recado, falar qualquer coisa, fique à vontade. E é isso, né? Espero que como a gente tá falando, né, do ramo de empresário, né? Então, foque, né? Vai pro jiu-jitsu, que o jiu-jitsu vai proporcionar isso pra vida de vocês, que o jiu-jitsu não tá igual, né? É o famoso jiu-jitsu pra vida.